Bom, o Jornal da Rede Alesp vai agora de entrevista. Vamos conversar com a advogada criminalista Adriana Perrone. Ela fala sobre as agressões contra a mulher durante a quarentena. Doutora Adriana Perrone, bom dia. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez. E vamos falar um pouquinho sobre a violência doméstica. Vamos sim. Assunto sempre problemático, infelizmente, né, doutora? Nesse período de isolamento social, a violência contra a mulher tem gerado bastante preocupação. Porque o ambiente doméstico, doutora, que é atrelado à segurança, passa a representar risco para as mulheres. A violência doméstica é um crime afetivo familiar. E ele tem característica própria. E essas características deste crime é que propicia que durante essa permanência de longos períodos no lar, esses crimes aumentem. Questões como a perda do trabalho da mulher, questões econômicas, tudo leva um clima de tensão dentro desses lares que as famílias passaram a permanecer tempos longos. E a Lei Maria da Penha, ela traz o elenco desses crimes porque, geralmente, essas mulheres acham que a violência física é o único tipo de violência. Elas se veem tão envolvidas nesse tipo de crime que acabam não percebendo que também tem a violência psicológica, que é o controle, a ofensa, a humilhação, o isolamento, e a violência moral, que é o xingamento, a desqualificação da honra, e a violência sexual, que é qualquer ato sem o consentimento da vítima. E com a manutenção desse casal, da dinâmica desse casal dentro desse clima de tensão propiciado pela pandemia e por esse isolamento dentro dos lares tão importantes para manter a nossa saúde, acaba aumentando esse crime e dificultando que essas mulheres possam ter a liberdade de denunciar. Doutora Adriana, só vou interromper a senhora um minutinho para comunicar, né? Quem está em casa agora acompanha o Jornal da Rede Alesp. Você acompanhava, então, o ato solene e agora fica com a nossa programação. Desculpa, doutora, pode continuar o seu raciocínio. Então, aí, a necessidade de mantermos recolhidos em casa faz com que esse casal fique dentro de casa e que a tensão entre eles aumente e, por isso, aumenta o número de casos. Doutora, é possível já traçar, então, um perfil desse agressor? Como que a mulher consegue identificar que aquilo que ela está passando não é uma brincadeira, não é uma atitude comum entre os casais? Como ela consegue perceber isso? Essa é a grande dificuldade das mulheres envolvidas nos crimes de violência doméstica, porque ela entra no chamado ciclo da violência, que ele tem o início em determinadas situações de tensões. Qualquer coisa é motivo para o início dessa tensão, e na primeira fase ela é identificada pela impaciência, pelo desrespeito, pela irritabilidade por coisas banais, acessos de raivas por parte do agressor diante de situações corriqueiras do dia a dia insignificantes. Nesse momento, o homem costuma reagir gritando e humilhando a vítima, mas ela entra num ciclo que muitas vezes ela não consegue identificar esse primeiro momento. E ainda nessa etapa inicial, ela comumente se julga culpada por aquele ato agressor do seu companheiro, do seu pai, do seu marido, ou daquele que está vivenciando com ela aquela situação de violência doméstica. É muito comum ela minimizar isso e se responsabilizar, se atribuir essa violência. E aí ela passa por uma segunda fase, que é a materialização dessa violência, que muitas vezes através da agressão física, da agressão psicológica, sexual, moral ou até patrimonial. Nessa etapa, ela pode adotar os dois comportamentos, ou ela denuncia e a violência termina nesse momento, ou ela
permanece nessa situação. E aí a violência se concretiza e muitas vezes vai se desenvolvendo até chegar no pior índice, que é o feminicídio, onde o nosso país encontra-se na marca infeliz, cruel, do 5º maior país com feminicídio do mundo. Doutora Adriana, muitas vezes a pessoa que comete essa agressão é uma pessoa muito próxima da vítima, muito próxima da mulher. Às vezes o marido, às vezes o namorado, às vezes um amigo, às vezes um parente. E são pessoas que dizem que amam a vítima. Qual a experiência que a senhora tem nessa área? Por que algumas pessoas dizem que amam e acabam agredindo, acabam provocando a dor, provocando lesões físicas na pessoa que ele diz amar? Então, o crime da violência doméstica é um crime peculiar, né? Ele acontece dentro do âmbito doméstico, onde a mulher ou qualquer um dos que convivem dentro daquele ambiente deveriam estar sentindo-se seguros, amados e protegidos. Acontece que existe um contexto por trás de toda essa história. O contexto histórico do patriarcado, do homem ser o comandante da família durante muito tempo e da reação da mulher de sair para o mercado de trabalho, de buscar o seu lugar no mundo. Todo esse contexto histórico e também o contexto familiar de cada um daqueles que estão vivenciando é preciso ser analisado para poder entender como aquele contexto da violência começou naquela família. É preciso entender que cada uma das partes traz um histórico e uma família e uma educação diferente. E muitas vezes, quando essa educação se choca em alguns pontos conflitantes, isso acaba trazendo a violência doméstica. Às vezes nem é o choque de culturas, mas sim um encontro, a gente diz que um encontra o outro, porque no ciclo da violência é preciso ter o agressor e a agredida. O agressor, ele traz ali a sua culpa, mas a agredida também traz para aquele contexto a sua submissão àquela situação. E no ciclo da violência, durante todo esse tempo, nem todas as pessoas são o tempo todo agressores e agredidos. No momento em que há uma reação do agredido, ele se torna um agressor. Então, vira um ciclo vicioso, onde por horas eu sou agressor, por hora eu sou agredido. E no contexto doméstico, isso passa a ter uma chamada simbiose, uma codependência entre os envolvidos. Um precisa do outro para estar no papel de vítima e o outro no papel de agressor. Isso é algo muito mais complexo do que aquilo que a gente vê rotineiramente e é algo muito difícil de ser finalizado. É necessário muita educação, tanto por parte do agressor quanto da agredida. É preciso investir em educação desse agressor para que ele entenda esse contexto e dessa agredida para que ela saiba que ela pode sim dar um fim a esse ciclo todo que está envolvida. Doutora, o que acontecia com muitas mulheres agredidas é que elas até chamavam a polícia, mas na hora de registrar um boletim de ocorrência, acabavam então desistindo ou até depois de registrar esse boletim. Isso ainda acontece? É possível desistir, então, de uma denúncia de agressão? E eu queria que a senhora falasse também da punição para quem quem comete esse ato, né? O agressor. Então, hoje, com a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, é muito mais difícil para a mulher ir lá e retirar a queixa depois que ela fez uma denúncia. Ainda existe muita dificuldade para que essas mulheres cheguem até os meios para denunciar esse agressor. Justamente por essa nuance do crime,
do crime da violência doméstica ser um crime afetivo conjugal, em que muitas vezes existe essa simbiose da relação entre o casal, isso se torna muito difícil. Então, a mulher antigamente ia lá, fazia denúncia, depois queria retirar essa denúncia porque que voltava a conviver com esse mesmo criminoso, agressor, nesse ciclo da violência da qual é tão difícil dela se destacar. Com a Lei Maria da Penha, isso passou a ter uma certa dificuldade, porque passou a ser um crime de ação pública incondicionada, não é condicionada mais à representação da vítima. Ela fez a denúncia, o crime ele vai seguir independente dela querer ou não a apuração do crime. Antigamente dependia dela ir lá e reafirmar que ela queria sim que essa denúncia continuasse, que esse agressor fosse punido. Recentemente nós tivemos uma modificação na Lei Maria da Penha que eu achei muitíssimo importante. Em fevereiro de 2020 foi promulgado a legislação que modificou o artigo 20 da Lei Maria da Penha, que traz para esses agressores a possibilidade e necessidade de ter um acompanhamento psicossocial, além da pena da Lei Maria da Penha, da punição da Lei Maria da Penha para o crime, que depende da gravidade, ele vai ter uma pena, ele também vai passar por um estudo social e também psicológico. E sim, vai trazer mais consciência para essas famílias, para que elas possam entender como sair desse ciclo, dessa violência causada dentro do lugar onde a gente deveria nos sentir mais acolhidos e resguardados. Doutora Adriana, a lei é uma só. Então, a mulher deveria ser atendida e a pessoa que comete o crime deveria ser tratada da mesma forma em qualquer local de São Paulo, do estado de São Paulo, do país. Mas a gente sabe que o estado de São Paulo é muito grande, o Brasil é muito grande, muitas cidades não têm uma delegacia especializada no atendimento da mulher, da vítima que passa por esse tipo de violência. Existe muita diferença em relação a como a mulher é atendida, como a mulher é recebida, quando ela vai fazer a denúncia, dependendo da parte do país onde ela se encontra? Sem dúvida, eu acho que o grande problema da efetividade da Lei Maria da Penha é esse. A Lei da Maria da Penha ela foi considerada a terceira melhor lei de proteção contra a violência doméstica, contudo ela não tem efetividade. Por quê? Porque por essas diferenças, nós não temos instalado em todo o nosso país, nem mesmo na nossa capital, em todos as regiões, nós temos instaladas delegacias especializadas em atender essas mulheres como elas deveriam ser atendidas. Muitas vezes ela chega com aquela queixa e ela é hostilizada, banalizada. Nós estamos vivendo um momento em que os órgãos estão se movimentando para que efetivamente esses crimes de violência doméstica sejam punidos e que essas mulheres tenham esse acesso. A grande dificuldade é o acesso de todas essas mulheres à denúncia desses agressores, porque afinal de contas, principalmente agora que estamos vivendo um momento de pandemia, elas estão com o agressor do lado. Como elas vão denunciar essa agressão que está acontecendo se nós estamos vivendo um momento de violência de isolamento social, em que o violentador está ali do lado dela? Como ela vai fazer uma ligação? Como ela vai denunciar aquela violência se ela está o tempo todo controlada por aquele violentador? Por isso, nós tivemos, inclusive, recentemente, uma legislação municipal em que a mulher pode chegar em qualquer farmácia e apresentar um símbolo na sua mão vermelho, onde os farmacêuticos os atendentes farmacêuticos vão entender que aquele símbolo vermelho que ela marcou na mão, aquele sinal vermelho é um sinal de que ela está sofrendo violência doméstica. Nós temos também algumas ações do Conselho Federal do Ministério Público, onde eles disponibilizaram um telefone de WhatsApp, onde as mulheres também podem ligar, mandar mensagem para esse número e
dizer que estão sofrendo a violência doméstica. Nós temos o Ligue 180, que é do Conselho Nacional também, que é a denúncia, destinada à denúncia à violência da mulher. Tudo isso visando diminuir essa quantidade de feminicídio que vem aumentando não só durante a pandemia, mas é um crime absurdo que ainda é voltado a essa questão do ódio ao gênero feminino, àqueles que se identificam com o gênero feminino. Doutora, a violência doméstica não é só a questão física, né? Não é só quando chega ali a vias de fato, né? E há realmente um embate, mas também a violência psicológica. Eu queria que a senhora explicasse para a gente até a diferença quando é um assédio, quando é uma violência, quando são palavras que realmente podem enquadrar ali como um crime. E acontecem só dentro de casa ou podem acontecer até no ambiente de trabalho? A violência psicológica é algo que passa muitas vezes despercebido. A mulher, às vezes, ela se acha merecedora daquele controle, daquela ofensa, da humilhação e do xingamento. A violência psicológica é a que mais causa a codependência da mulher a esse violentador e a esse agressor, porque ela destrói a autoestima e ela deixa marcas, né, infinitamente grandes na alma dessa mulher, né? O violentador, ele faz com que ela se sinta desmerecedora de qualquer tipo de estima. Então, por isso causa essa codependência. A violência psicológica é essa que faz com que a mulher fique destruída em sua autoestima. A moral é aquela que ofende, é o xingamento que desqualifica a honra e a moral dessa mulher, né? E a violência sexual é aquela que é praticado qualquer ato sexual sem o consentimento da vítima. A grande dificuldade é diferenciar a violência psicológica da moral. A violência moral, ela é aquela que traz a humilhação e do decoro daquela pessoa. A psicológica é essa que causa a humilhação e a destruição da autoestima. As duas quase que se confundem numa só, mas quando vivenciada fora do ambiente doméstico, ela não é considerada e nem abarcada pela Lei Maria da Penha. Nós temos outras leis que trazem essa proteção dentro do ambiente de trabalho, mas a violência abarcada pelo artigo 7º da Lei Maria da Penha é só a causada dentro do ambiente doméstico ou que tenha relação de afeto entre aqueles que estão envolvidos nessa contenda. Tá ok. Doutora, nós agradecemos então a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada por trazer esse alerta, né, para as mulheres. Há como então sair desse ciclo de violência, mas é preciso atitude. Muito obrigada. E eu que agradeço.